Boa tarde, leitores do CISO Advisor. Boa tarde, amigos da GR Cyber. Boa tarde, Wilson. Oi, Paulo, tudo bem? Mais Boa uma tarde. gravação, hein? Mais uma gravação. Estamos na 10ª edição do Cyber Snapshot, durante a qual nós trazemos aqui, apresentamos, comentamos, discutimos notícias relevantes para governança, risco e compliance que apareceram durante a semana. Ô Wilson, a lista tá boa, hein? Temos de tudo, temos inclusive uma previsão de fim do mundo, né? Temos. Toda semana aparece alguma coisa extraordinária, né? Nós não vamos começar por essa, Wilson. Vamos começar por uma que é no seu domínio da sua carreira militar aqui, que o título diz que o Cybercomando dos Estados Unidos fez mais de 8.000 missões em 2025, no ano passado. Né? Paulo, é um número muito relevante, é um número grande, tá? Impressiona. Isso comprova aquela nossa observação da conexão do risco geopolítico com o ambiente cibernético. O ambiente cibernético ele recebe influências geopolíticas. E o que eu gostei muito dessa matéria é que eles já estão prevendo o lançamento, no verão agora de 2026, de uma nova estratégia de defesa cibernética. Vamos aguardar o que vem. Tá certo. O número, o que esse número 8.000 conta para nós? O que ele conta para você, que é um especialista nesse assunto? O que ele pode contar para o nosso leitor? Paulo, olha só. Esse número diz para mim o seguinte: hoje, as operações cibernéticas elas estão não apenas na dimensão estratégica. Antes, quando nós falávamos de cyber, nós imaginávamos alguma coisa na camada estratégica das operações. O que nós estamos vendo aqui é uma difusão grande de operações cyber no campo de batalha, na dimensão tática e na dimensão operacional. A primeira vez que isso aconteceu foi em 2008, na guerra da Geórgia, mas hoje a dimensão cibernética, a operação cibernética, os elementos cibernéticos, os fogos cibernéticos estão presentes, não apenas na dimensão estratégica, estão presentes no campo de batalha, na dimensão tática do fenômeno bélico. Isso, para mim, hoje é muito claro. Você acha que é possível transportar esse raciocínio para o Brasil? Paulo, quando a gente fala de tendências no campo militar, elas são globais. Dependendo dos atores, das capacidades dos atores envolvidos, elas podem ser mais densas ou menos densas. Mas se aplica para nós certamente há estudos sobre isso. Eu não tenho dúvida disso, que nós estamos tratando desse tema na nossa área de defesa. Muito bem. Então, vamos para o outro lado do mundo agora, Wilson. Vamos para a China. Quer dizer, vamos falar vamos partir dos Estados Unidos para a China, porque na semana passada, uma das manchetes dizia que os Estados Unidos acusaram a China de campanhas para, entre aspas, destilar modelo de IA, ou seja, sugar com canudinho a informação, o algoritmo e o que mais fosse possível, né? Paulo, eu não vejo nenhuma novidade nisso, não. Eu acho que, se nós olharmos bem, existe uma publicação, existe um livro de um autor chinês que ele fala exatamente sobre a cultura da inovação na China e compara com a cultura da inovação do Vale do Silício. Na China, copiar não é feio. Eles aceitam a cultura da cópia. Então, não tem nenhuma novidade aí. Tá? Copiar esse modelo de IA e aperfeiçoar esse modelo de IA, o bonito na China, o que gera valor, é recompensa financeira. Então, eles estão fazendo isso, já fizeram isso. Inclusive, os APTs, as ameaças avançadas persistentes, que supostamente são vinculadas
ao governo chinês são APTs voltados para a área de espionagem, captura de propriedade intelectual. Então, não tem nada de novidade. Agora, quem faz, tome seus devidos cuidados. Tá certo. Quem não faz gol, toma, né? Essa é a lei. Então, mas, bom, depois dessa, vem uma manchete nossa aqui sobre um incidente de vazamento de dados. Esse incidente envolve o Banco Brasileiro BTG, Grupo BTG Pactual, mas o incidente aconteceu nos Estados Unidos. Você viu isso, né? Eu vi, Paulo, mais uma questão de comprometimento por intermédio de partes relacionadas. Né? O que eu posso dizer desse incidente? É apenas uma observação temporal. Se você olhar a manchete, o alerta foi feito pelo BTG nos Estados Unidos dia 24 de abril. E o ataque, o incidente, segundo o banco, aconteceu no final de março. Então, nós temos aí 30 dias, aproximadamente 30 dias, entre o incidente e a divulgação do fato relevante. Acho muito tempo. A gente, no mínimo, tem de comentar que esse tempo parece excessivo. Podia ter sido menor, né? A notícia não é clara na data que o BTG soube do incidente. Ela não deixa isso muito claro. Ela diz o incidente aconteceu em março e nós tivemos o problema, a divulgação foi dia 24 de abril. Agora, se a data do final de março foi quando o agente malicioso obteve o acesso, quando é que o BTG teve ciência desse ataque? Né? Então, nós temos que olhar pela dimensão temporal. 30 dias é muito tempo. Se ele soube do incidente em final de março e reportou só no dia 24 de abril, nós temos aí um evento muito semelhante ao que aconteceu com a Equifax em 2017, que entre o conhecimento e a divulgação para o mercado foram 40 dias. E isso deu muito problema naquele país. Com certeza deu problema. Mas falando de tempo decorrido, apareceu para nós aqui também uma notícia sobre um framework supostamente de sabotagem, um framework, um artefato, né, batizado ou nomeado como FAST16.sys, né, que teria sido construído por volta de 2005, ou seja, 5 anos antes da descoberta do famoso Stuxnet, Wilson. Olha só. Paulo, faz sentido, sim. Tá? Não me surpreende, até porque, se nós olharmos o caso do Stuxnet, a empresa que fez a análise forense do malware, tem um relatório publicado sobre isso, ela identificou no malware do Stuxnet uma série de timestamps de partes do código do Stuxnet que foram redigidos no ano 2000. Lógico, o programador pode ter alterado as configurações da sua máquina? Pode ter alterado. Mas faz sentido, sim. O Stuxnet, se você olhar, ele teve um tempo muito grande de preparação. Tem um livro do chamado Contagem Regressiva até o Zero Day, que ele já está traduzido em português, esse é o título em português, mostra todo o processo. Ele foi muito trabalhado, ele supostamente foi uma cooperação internacional entre 2 agências, entre 2 estados. Um fez o exploit, o outro fez o malware, e por aí vai. Foi um projeto muito longo para se chegar ao efeito em 2010. Então faz sentido, sim. Essa questão de encontrar alguns artefatos que podem... O que o texto publica, o FAST16, foi de 2005, não está fora do escopo, não.
Certo. A espionagem, ela está presente desde que existem as guerras, você conhece bem o assunto, e não vai parar por aqui. Bom, a gente estava falando aqui atrás do vazamento comunicado pelo BTG, mas também a Medtronic, que é uma empresa fabricante de soluções para a medicina, soluções de uso em hospitais, confirmou que houve acesso não autorizado a sistemas corporativos deles, né? Inicialmente teria havido uma manifestação de um grupo cybercriminoso na Dark Web e parece que tem novidade por lá. Como é que foi essa notícia aí, Wilson? Paulo, o grupo envolvido foi o Shine Hunters. Ele já apareceu, nós já comentamos sobre eles em um dos nossos snapshots. Tá, ok? E o mais interessante é a notícia saiu, foi publicada, a informação foi colocada no marketplace do Shine Hunters e depois ela saiu. Ela foi retirada do marketplace. Isso é um indício claro. Quando isso acontece, isso é um indício claro de pagamento de resgate. Com certeza. Então, provavelmente, a Medtronic fez o pagamento desse resgate, atendeu a demanda do Shine Hunters. Então, quando isso acontece, o agente malicioso retira do marketplace a notícia. Simples assim, isso pode ter acontecido e depois ficamos sabendo que uma subsidiária da mesma empresa comunicou isso. Nós não chegamos a publicar, não houve tempo, mas também comunicou um incidente semelhante. Mas, falando de incidentes aí nas empresas, houve na semana aí, foi anunciado um webinar gratuito sobre uma, entre aspas, epidemia de insiders. Bem, Paulo, esse assunto eu acho ele muito interessante. Né? Já me inscrevi no webinar, vou estar presente, dia 14 de maio. Tá? Mas sobre insider, eu gostaria de destacar um ponto. Se nós compararmos a quantidade de incidentes que tiveram o insider como gatilho, como agente, não são tantos assim. A questão é, quando ocorre um incidente com o insider, as proporções do incidente são muito grandes. Como, por exemplo, o que nós tivemos no Brasil, no mercado financeiro, onde um trabalhador, um colaborador de uma empresa, supostamente recebeu um dinheiro para liberar a sua credencial de acesso. O problema do insider não é quantidade. Não vou dizer que é qualidade, porque não tem nada de qualidade nisso. É o impacto. O impacto é muito grande. É isso. Costuma ser grande. Então, é um bom assunto aí para esse webinar, que vai acontecer, se eu não me engano, no dia 14 de maio, às 11 horas. Está no nosso noticiário. Mas temos aqui um pequeno relatório, um pequeno balanço da Confederação Nacional de Seguros sobre incidentes cibernéticos. Eles estão comunicando aqui números do primeiro trimestre e também números do ano passado. Paulo, olha, eu gostei muito dessa notícia. Eu acho que essa é a notícia mais interessante do nosso Snapshot. Não pelos números, tá? Mas pela existência, pela utilização pela CNSEG de uma solução para compartilhamento de incidentes cibernéticos com os seus associados. Então, nós entendemos que hoje a Confederação ela está preocupada em difundir entre os seus associados notícias de incidente. Eu não conheço essa solução, pode ser um simples feed, um feeder, pode ser isso, tá? Que ela comunica aos seus associados o que está acontecendo em termos de crime cibernético no seu domínio empresarial, da sua indústria. Isso é muito bacana. Tá? Ele vai ao encontro do que nós já falamos, inclusive numa live que nós fizemos, da ISAC,
a Information Sharing Analysis Center, vai ao encontro do preconizado. No ano passado, em abril do ano passado, o Gabinete de Segurança Institucional publicou uma portaria incentivando a criação desse tipo de arranjo produtivo no Brasil. Tá? Então, eu acho que é um avanço, funciona, e você vê o que você vê nisso? Competidores, concorrentes no mercado de seguro, cooperando em termos da questão de segurança. O nome disso tem uma palavrinha mágica para isso, chamada coopetição. É cooperação entre competidores. Gostei muito da iniciativa e parabenizo a Confederação Nacional das Seguradoras por esse ponto. É uma excelente notícia, eu também acho. A colaboração neste território da cibersegurança é absolutamente fundamental, é imprescindível, né? Até porque os tempos estão ficando cada vez mais bicudos, como apontam as notícias, sobre interferência ou má gestão, mau uso de IA, como diz essa notícia, que IA multiplica riscos e ataques nas APIs. Paulo, o que acontece aqui é o seguinte, hoje está todo mundo colocando na conta da IA uma série de problemas. Mas quando você evolui uma tecnologia, quando você avança a fronteira do conhecimento, há riscos. Isso é muito natural em qualquer segmento. Por exemplo, a IA, ela depende de uma API para conectar o agente para o seu modelo de linguagem, por exemplo. Então, há um grande número, há uma proliferação grande de aplicações vinculadas que utilizam IA, naturalmente há uma multiplicação de APIs. Isso expande superfície de ataque. É o que nós falamos, né? Superfície de ataque expandida, tecnologia disruptiva disponível, aumenta o número de eventos. Não tem como fugir disso. Fermento na massa do bolo, né? Exatamente. Mas a nossa última notícia aqui, que você falou que é a notícia sobre o fim do mundo, envolve também a IA como o maior fermento para o desastre. Paulo, tem uma notícia aqui, foi publicada em um evento nos Estados Unidos, sobre conflito moderno e ameaças emergentes, tá? Onde houve uma afirmação de que nos próximos, talvez, 5 anos, tenhamos um grande evento, um grande ataque em escala nunca antes vista. Acho que esse tipo de notícia é meio complicado. Eu não sei qual foi a base. A pessoa que fez essa afirmação é uma pessoa muito qualificada, é um ex-diretor da CIA, foi diretor da NSA, mas esse tipo de previsão eu coloco uma série de interrogações. Eu, até por perfil pessoal, eu não dou muita importância para isso, não. Tá? E o pior de tudo, que nessa manifestação, antes de acontecer, nós já temos o culpado. A pessoa já foi responsabilizado, já tem um país responsável por esse evento. Então, eu não me preocupo muito com isso, não. Eu acho que é uma especulação, mas, enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Tá certo. E assim, eu acho que alguém vai mandar prender o culpado. Wilson, essas foram as nossas notícias. Estamos encerrando aqui o nosso 10º Cyber Snapshot. Agradeço a você e à audiência que está nos assistindo aqui. Bem, Paulo, mais um. Vamos em frente. Semana que vem, como eu sempre digo, teremos novidades. Ok? Um bom fim de semana a todos. As notícias não irão nos decepcionar. Nunca. Até mais. Até a próxima.